Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus e estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus que tem como título Poder em meio à provação. Poder em meio à provação. E o texto que nos basearemos é a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao capítulo 4, verso 1 ao 6. Então o texto ele passa do capítulo 3 para o capítulo 4, que vamos ler ao longo do estudo. E o versículo-chave deste texto é: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Este é o versículo 15. Versículo 15. E, meus amados irmãos, a primeira epístola, então, do apóstolo Pedro, ela foi dirigida aos cristãos da Ásia Menor, que viviam sob a ameaça de perseguição. Não é? Desde o primeiro capítulo desta epístola, nós temos mencionado isto aí, não é? E o apóstolo, ele os encoraja a ter atitude positiva diante da provação, a fim de que, por meio dessa dura experiência, testemunhassem da fé em Cristo e da excelência do Evangelho. Quer dizer, em meio daquela provação atroz, ferrenha, é que o Evangelho haveria de ser testemunhado. Como o ouro, né? O ouro sendo provado, sendo aquilatado em razão do grau, não é? Da alta temperatura que sobre ele se impõe. Então, irmãos, o primeiro capítulo desta lição é o testemunho em tempo de sofrimento. Testemunho em tempo de sofrimento, que está no capítulo 3, versículo 13 ao 17, que assim nos diz a palavra: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por causa da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Meus irmãos queridos, há uma pergunta retórica no início do texto. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do bem? Quem? E a resposta, irmãos, está: ninguém, não é? Ninguém, está implícita, ninguém. Sugerindo que assim devia ser, então, nas relações entre os homens, que ninguém desejasse, né,
maltratar o crente por ele ser zeloso do bem. Este é o desejo, né, maior. Mas a situação real dos cristãos primitivos, né, lá no primeiro século, contradizia esse princípio porque eram maltratados sem razão. Sem razão. Maltratados, afligidos, perseguidos, martirizados, sem razão própria. Sem razão própria. Tudo isso era por causa da palavra, por causa do evangelho, né? Então, possibilidade do sofrimento. Possibilidade do sofrimento. O verso 14 vai nos dizer o seguinte: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, nem perturbais o vosso coração, por causa do medo deles. Então, amados, mesmo que uma instituição social seja pronta para praticar o bem, mesmo assim há pessoas dentro dela que agem de forma contrária e promovem o sofrimento, a amargura, a tristeza, não é? Injustamente. Injustamente. Os cristãos primitivos, eles sofriam por causa da justiça, sofria por causa do amor de Cristo e por causa do amor a Cristo, não é? Sofriam. A justiça de Deus no Evangelho, que salva o arrependido e condena o impenitente, não é? A justiça do Evangelho, ela salva o crente, mas condena o ímpio, não é? Condena o não crente. E essa era a única razão, não é, que justificava o sofrimento deles. Única razão. Única razão. E quando isso acontecia, né, eram bem-aventurados. É interessante que no Sermão do Monte, capítulo 5 de São Mateus, Jesus vai falar: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Grande é o vosso galardão. Então, meus amados, a possibilidade do sofrimento, sempre que nós defendemos a bandeira da fé, a bandeira do Evangelho, haverá sempre alguém contrário a nos perseguir e até a nos injuriar, não é? E precisamos estar atentos a isso, porque sempre foi assim, sempre será assim, sempre. Os inimigos da cruz, não é? Os inimigos gratuitos da cruz. Então as ameaças não deviam causar-lhes medo ou alarme. Não. Jesus prepara, fala para os discípulos das aflições que teriam no mundo, para que quando elas chegassem, eles pudessem se lembrar que era uma realidade que o Senhor anteviu para eles. Então, amados, não fiqueis alarmados, não fiqueis, não vos amedronteis, não. O crente, ele não deve ter medo, não ficar alarmado, ele deve ser prudente, né? Prudente. Não é por ser crente que ele vai abrir o peito, não. Ele deve ser prudente, evitar controvérsias, evitar atritos, evitar dissensões, porque isso pode trazer mal e não bem. Mal e não bem. Reação à possibilidade do sofrimento. Reação à possibilidade do sofrimento. Então, o versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em vez de reagir com medo, então o cristão, ele deve levar em conta outros aspectos, como por exemplo, a devoção a Cristo. A
a devoção a Cristo. Versículo 15 diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muito interessante isto, não é? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Temer ou reverenciar a Cristo e entronizá-lo no coração como o soberano na vida. Maravilhoso isto. Isso possibilitará então ao cristão substituir o medo e a preocupação pela confiança, sabendo que o Senhor está conosco e está em nós. Isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei. Isto é maravilhoso, não é? Prontidão para defender, estando sempre preparados, sempre prontos a defender a razão da fé. Meus irmãos, além do cristão receber bênçãos por meio do sofrimento, essa essa difícil, né? Escola do sofrimento, também ele tem a oportunidade, né, de defender a fé. Quando está sendo perseguido, defender a fé, não é? Isso é precioso. Então, a razão da fé, a maneira de vivermos, a maneira corajosa de vivermos, isto falará alto sobre a qualidade da fé que há em nós. Falará alto sobre a esperança que há em nós. Isso é precioso, é muito precioso. Eu me lembro daquela história de um ateu, não é? Que observava a vida de um cristão. E então o cristão teve a oportunidade de falar com ele sobre Deus. E aquele ateu disse para o cristão o seguinte: olha, eu sou ateu, convicto, sou ateu. Mas se eu pudesse crer igual a você, eu seria um cristão. Se eu pudesse crer. Meus amados, a fé é algo maravilhoso. A fé é algo maravilhoso. Precisamos, então, trabalhar esta fé, viver esta fé, testemunhar desta fé. Porque só através de um testemunho exemplar é que vamos convencer o mundo desta fé e dessa esperança que dizemos ter. Agora, se dizemos ser crentes, se dizemos ser cidadãos do reino do céu, mas não vivemos como tal, não vamos influenciar ninguém. Não vamos. Então precisamos defender, né, a fé quando está sendo perseguido o cristão. Precisamos, né? Por isso deve encontrar-se pronto para dar a resposta certa a respeito da fé em Cristo a todos quantos perguntarem. Nós não podemos ignorar a verdade da fé. Não podemos ignorar a razão da fé. Se dizemos crer, mas não conhecemos a razão da fé, a nossa fé não tem substância. Não tem substância. Você tanto crê como descrê. Agora, se você conhece a razão dela, o fundamento dela, então você, além de ter aquele fundamento, você também vai poder passar para alguém, vai poder convencer alguém a se tornar um cristão também. A esperança que há em vós. Olha como Pedro acentua isto aí. A esperança que há em vós. Se nós temos a esperança viva da glória celestial, viva da salvação eterna, meus irmãos, esta esperança precisa ser transcendental. Ela precisa ir além, passar dos limites, para que alguém veja que a nossa convicção é muito firme, é muito arraigada. E isto possa despertar alguém também, né? Então a esperança, ela é o foco de uma explanação racional que os cristãos devem ser capazes de dar a respeito da sua salvação.
esta esperança. Não é esperança em algo que vai acontecer e que possa acontecer. Não. É algo que com certeza vai acontecer, porque é uma promessa divina, não é? E Deus não pode mentir. Ele prometeu, ele cumprirá. Se Jesus disse que vem buscar o crente para levar para o lar celestial, é porque vem. E nós precisamos ter essa firmeza, essa convicção, não é? Essa convicção. Modo de falar, verso 16. Olha que coisa interessante. Tende uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Modo de falar, o modo de dar o testemunho, o torna eficiente, com mansidão e temor. Mansidão e temor. Meus irmãos, quando nós falamos da salvação, quando nós testemunhamos de Cristo, nós precisamos de fazer isto aí com mansidão. Mansidão. Porque o pecador, ele já está perdido se ele não aceitar a Jesus. Ele já é um infeliz. Feliz. E olha que coisa interessante, não é? Quando Jesus olha para as multidões, diz São João, que ele as via como ovelhas sem pastor, sem direção. Então, ao pregar, ao testemunhar, nós devemos fazer com muita mansidão e com muita compaixão, porque aquele que está nos ouvindo, pode ser que ele não entenda a palavra, e vai ser uma oportunidade de ouro que ele perdeu. Nós não podemos ser arrogantes na pregação, sentenciar ninguém para o inferno. Não podemos fazer isto. Temos que fazer com muito carinho, mostrando-lhes a porta do céu, a porta do arrependimento, a porta da salvação, a porta da vida eterna. Não é? É interessante. Um dia desses aqui, uma vizinha estava falando que não gostava de certa crente, porque ela batia no peito, porque o meu Deus, porque o meu Senhor, porque... Aí dizia, parece até que Deus é só Deus dela, é só o Senhor dela, só dela. Então você veja que a pessoa não entendia, não é? Que aquela vizinha estava falando de um meu Deus por experiência pessoal, né? Por experiência pessoal. Mas a maneira que ela falava era muito arrogante, e feria, não é? Feria o ego daquela pessoa que ouvia. Feria. Não era uma palavra de mansidão, de ternura. Então, quando pregamos, quando testemunhamos, devemos pregar o sermão duro, sim, mas com ternura. Jesus falava da verdade do inferno, mas com muita compaixão. Muita compaixão. Ele sabia que ali o bicho não para de morder e o fogo não se apaga. E aquele que vai para lá é infeliz para todo sempre. Então, amados, numa situação de animosidade e ansiedade, não é? As palavras devem ser comedidas. Às vezes a gente vê uma pessoa tão perdulária que a gente quer logo rotulá-la de perdida, já de cidadã do inferno. Não, não. Devemos olhar para a pessoa e sempre achar que ela ainda vai ter uma chance. Vai ter uma chance. E pedir a Deus que dê uma chance àquela pessoa, né? Quer dizer logo que ela está indo... Não. Então, precisamos ter cuidado com as palavras. Que às vezes, em vez de cativarmos o incrédulo, o perdido, nós vamos empurrá-lo cada vez mais para o abismo. Não é verdade? Então, meus amados, precisamos ter cuidado com isto, né? Muito cuidado. A consciência pura, boa consciência, permite então que o cristão esteja livre de algum peso ou de culpa quando enfrentar a hostilidade. Consciência livre. Como podemos ter uma consciência livre? É estando em paz com Deus. Em paz com Deus.
E como é que eu posso ter essa paz com Deus? É fazendo o que Jesus disse. Entrar no quarto, confessar os pecados, falar com Deus, e Ele ouve, e Ele atende. Consciência pura. É isso. É a oração de Davi. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Consciência pura. Será que eu pequei? Será que eu ofendi? Será que eu errei? Será que eu blasfemei contra Deus? Senhor, revela. Revela se há escondido alguma coisa no meu coração que te traga tristeza. Esta é a consciência pura, não é? O falar sobre Cristo deve vir, então, acompanhado de um estilo de vida coerente com o Evangelho. Não vamos falar de Cristo para alguém e alguém saber que aquilo que estamos falando não é o que vivemos. Aí fica incoerente, né? Incoerente. O pregador, né? Seja ele de púlpito, seja ele de evangelismo pessoal, seja ele de que maneira for, ele precisa, né, estar consciente de sua vida. Se aquilo que ele está falando, aquilo que ele está ensinando, não contradiz aquilo que ele vive. Porque senão ele não está pregando, ele está apelando. Isso aí não é bom, não é? A vontade de Deus. Olha o verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Se vamos padecer, meu irmão, por causa do bem que praticamos, isto é glória para nós. É glória para nós. Sofremos por algo bom que estamos praticando. Isso, então, é injustiça daquele que não recebeu o bem que estamos praticando. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, não podemos blasfemar, nos maldizer por algo que não está dando certo na nossa vida. Olha, fiz o bem a fulano, fiz o bem a isso, trabalhei pela causa, dei minha vida pela causa, e olha o que estou recebendo. Não. Não devemos olhar desse jeito, porque assim o Senhor Deus não estará se agradando de nós. Não estará. Precisamos cuidar disso aí, não é mesmo? Cristo é o modelo. Capítulo 2. Cristo é o modelo. Então, meus amados, eis o que diz a palavra, não é? A morte de Cristo foi completa. O versículo 18 vai nos dizer exatamente sobre isto, olha. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo, na verdade, morreu fisicamente, né? Fisicamente ele morreu. Tanto assim que foi sepultado, né? Mas espiritualmente não. Não. Até porque a sua última palavra na cruz, né, foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o seu corpo baixou à sepultura, mas o seu espírito não. O seu espírito foi para o Pai, aguardando o terceiro dia da ressurreição, né? Isso é precioso que entendamos, né? Então, ele morreu uma vez pelos pecados. Maravilhoso entendermos isto. Uma vez por todas significa com validade perpétua, validade permanente, validade eterna. Diferentemente do cordeiro que morria na velha aliança. Diferentemente lá. Lá todo ano o cordeiro tinha que morrer por causa dos pecados. Mas o Cordeiro de Deus morreu uma só vez. E foi um sacrifício vicário. Isto é, um sacrifício substitutivo. Então, ele morreu no lugar dos injustos. Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele morreu no meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu devia ir para a cruz, ele foi no meu lugar. Então, a morte substitutiva, né? Algo maravilhoso. Um sacrifício substitutivo.
Isto é precioso. Não requerendo repetições. Não. Uma vez para todos. Então isso é maravilhoso, né? Quando olhamos deste jeito. A morte de Cristo veio para substituir, não é? Inclusive o serviço sacerdotal. Já que você tinha que ir ao sacerdote para chegar-se a Deus. O sacerdote chegaria a Deus por você. Mas a morte de Cristo, a morte substitutiva, substituiu, além de o pecador, substituiu também o sacerdote. Morte vicária, substituiu. E diz então o texto da crucificação que, na hora da sua morte, o véu do templo se rasga, mostrando exatamente que agora o caminho está aberto. O acesso está livre ao Pai. Então a morte de Cristo, ela veio fazer três coisas maravilhosas. Primeira, ela veio substituir o Cordeiro do Antigo Testamento, que tinha que morrer todos os anos. Não o mesmo, é claro, né? Cordeiros tinham que morrer todos os anos. Segundo lugar, substituiu o próprio sacerdote. Agora você não depende do sacerdote para chegar-se a Deus. O véu foi rasgado. Não há mais impedimento. Não há mais impedimento. Você pode ir a Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. Você é alto sacerdote, não é? Coisa preciosa isso, né, meus amados? O sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, né? Então, o triunfo da morte de Cristo está expresso na frase para conduzir-vos a Deus. Este foi o ponto alto da morte de Cristo, para levar-nos de volta a Deus. O homem está desgarrado desde o Éden, né? Separado da glória de Deus. O Senhor veio para possibilitar o seu retorno ao Pai. Isto é maravilhoso, né? Isto é precioso pensar, né? Para conduzir-vos a Deus. Então, Jesus ele fala, né, em São João 14,6, maravilhoso. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode. Porque eu é quem veio para possibilitar o retorno do homem ao Pai. Então, meus amados, é precioso quando vemos, não é, isto aí. Então, diz-nos a lição que o escritor MacDonald, ele escreve algumas características, pelo menos 6, né, diz o estudo, características das aflições de Jesus, que servem aos cristãos como estímulo diante do sofrimento. Eu quero destacar 4 dessas características. 4. A primeira desta aflição de Jesus para nos levar ao Pai, a primeira foram aflições expiatórias. Isto é, ele sofreu por nós, foi afligido por nós na cruz do Calvário. Precioso isto, né? Livram os pecadores do castigo de seus pecados. Ele passou por essas aflições cruentas para que nós pudéssemos chegar ao Pai. Segundo lugar, foram eternamente eficazes. Jesus morreu uma vez por todas, e resolveu o problema do pecado. Porque agora você já pode ter os seus pecados perdoados, bastando você tão somente olhar para Jesus e com fé confessar os seus pecados. E diz a palavra que ele é fiel e digno para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar de todos os pecados. Precioso isto, né? Terceiro lugar, foram substitutivas. Substitutivas, não é? O justo morreu pelos injustos. O santo morreu pelos pecadores. Algo precioso, né? E em quarto lugar, foram reconciliadoras. Então, por meio da sua morte, nós fomos conduzidos a Deus. E o pecado que causava alienação foi removido. Foram aflições reconciliadoras. Então, nós tivemos a condição de nos reconciliar com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Algo maravilhoso, né? Reconciliou-nos com o Pai. Meus irmãos, a obra de Cristo
é uma obra condenativa também, não é? Condenativa. A expressão vivificado no Espírito, ela se refere, então, ao fato de que Cristo era espiritualmente vivo. Pessoa, não é? Era uma pessoa, como você e eu, em termos de vida. Em contraste com a sua carne, não é? Que esteve sujeita à morte. Então, a Bíblia diz que ao morrer nós desceremos à sepultura. A carne volta ao pó, o corpo volta ao pó, mas o espírito vivificadamente volta ao Pai. Até porque o espírito não morre, né? O espírito volta ao Pai. Então isto é precioso, né? E nesse mesmo espírito, diz que ele pregou aos espíritos agora aprisionados. E é interessante isto. E qual a mensagem que ele prega aos espíritos aprisionados? Então aqui a palavra vai dizer que aos espíritos dos que viveram nos dias de Noé. Ou seja, os rebeldes, aqueles que rejeitaram a pregação de Noé, rejeitaram a salvação. Então aqueles espíritos, eles foram aprisionados. Isto é, não tem condição de mudança. Não tem condição de mudança. Agora, veja uma coisa. Se Noé ficou tanto tempo pregando e eles morreram, como podem saber que a pregação de Noé foi eficaz? Interessante isso, não é? Então diz a palavra que Jesus foi e pregou aos espíritos, não é? Que estavam aprisionados. Qual teria sido a mensagem? Ora, se Jesus foi depois da sua morte, depois da sua ressurreição, certamente ele foi lá para dizer-lhes que ele estava vivo, ele venceu a morte e ele venceu Satanás. Precioso isto. Dizer que ele foi vencedor. Ele é vencedor. E é maravilhoso porque esta mensagem serve para todos nós. Ele venceu os dois inimigos capitais. Primeiro é a morte, capital. Segundo inimigo, Satanás. Satanás mata e leva à morte eterna. Jesus foi ressuscitado para que tenhamos vida, e como diz em João 10, vida em abundância. Vida aqui e vida além. Maravilhoso isto, né? Maravilhoso isto. O efeito atual da obra de Cristo. Efeito atual da morte de Cristo. Versículo 21 vai nos dizer exatamente isto. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Algo precioso isto aí. Então veja, as águas do dilúvio podem simbolizar batismo, né? Batismo. Então, a identificação com Cristo, operado pelo Espírito Santo, é precioso, né? Um batismo que traz a identificação com Cristo. Então, Cristo foi batizado. Ao aceitar a Cristo, se torna membro da sua família. Pela ação do Espírito Santo, você é levado ao arrependimento, ao batismo pela obediência e se torna um membro da família de Deus. Isso é algo precioso, né? Trata-se então da regeneração pela qual passa o pecador, que resulta numa nova disposição da alma que implica
o comprometimento do cristão para um viver submisso. Né? Um viver submisso. Quando você vem a Cristo, você está declarando que Ele agora é o seu Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. E você está disposto a aceitar o senhorio dele. Isto é algo precioso, né? Precisamos, então, olhar isso com carinho, porque ser membro da família de Deus é ser um alguém submisso à autoridade, à direção e ao senhorio do Senhor. Há muitos que querem ser salvos, querem ter a Jesus só como Salvador. Não adianta. Salvador e Senhor. Aí sim, que implica em você aceitar a Jesus como Salvador e se propor a mudar de vida. Mudar de vida, né? Mudar de vida pela renúncia. Pela renúncia. As coisas velhas sendo passadas e algo novo surgindo na sua vida. E você não pode experimentar nada de novo, uma nova vida, sem o senhorio de Cristo. Não pode. Nenhum crente pode ser crente, cristão verdadeiro, se não for um crente obediente à voz do Senhor, ao senhorio de Cristo. Precisamos atentar para isto, né? Terceiro ponto vai dizer, vivam conforme o modelo. Vivam conforme o modelo. Isto é precioso. Cristo é o modelo supremo de sofrimento. Não é? Tanto sofrimento que foi capaz de dar a própria vida para o nosso resgate. Não há melhor exemplo a seguir. Ele diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Do mesmo pensamento. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Meu irmão, nós não podemos ter sentimento diferente do de Jesus. Caso contrário, não há unidade, não há comunhão. Se estamos com sentimento diferente, significa que não há comunhão entre nós e o nosso Cristo, entre nós e o nosso Deus. Então, nosso sentimento, o nosso pensamento precisam ser mais ou menos coerentes. Claro que muitas coisas vamos deixar a desejar, né? Mas naquilo que for possível, devemos imitar. Que como disse ele na outra lição, né? No texto anterior, ele deixou o seu exemplo para que sigamos as suas pisadas. Isso é precioso, né? Deixem o pecado, olha só. Significa não mais orientar a vida pelas aspirações doentias da natureza carnal. Não. Agora nossa natureza é espiritual. O velho homem ficou para trás, né? Aquele que rompe com o pecado consegue então submeter-se voluntariamente à vontade de Deus, se rompemos com o pecado. Nova criatura é. Significa que o pecado não mais impera em nós. Podemos até continuar pecando, mas o pecado não nos domina. Ele não dita normas para nós. Não pode ser isso. Então, o que é o resultado lógico da atitude certa para com os sofrimentos que a vida terrena apresenta, não é? Esses sofrimentos da vida são os sofrimentos pecaminosos, ou seja, eles são, muitas das vezes, frutos do pecado, consequências do pecado. Uma vez obedientes agora à palavra, ao Senhor, muitos desses sofrimentos nós não vamos ter mais. Não vamos ter mais. Porque agora habita em nós o Espírito de Deus. Isso é precioso, não é? Abandonem as práticas antigas, a vontade dos gentios, né? Consistia nas práticas dos homens ímpios, que deviam ser abandonadas pelos cristãos. Meus irmãos, é terrível, mas
quando olhamos a história do cristianismo, nós podemos ver que lá no princípio da história ainda havia muita prática errônea, prática pecaminosa, que precisava ser abandonada. A primeira, as dissoluções, os excessos, principalmente de natureza sexual. E a mesma coisa que licenciosidade, mesma coisa que sensualidade, mesma coisa que libertinagem. E muitos praticavam isto aí, muitos. E a palavra do Senhor, Pedro, vai bater sobre isto aí. Estas coisas são para os ímpios, não para os pios, não para os crentes, não para novas criaturas. As concupiscências, ou seja, os desejos carnais, sobre os quais é difícil colocar freios. É difícil colocar freios, não é? Os desejos carnais. Não só em termos sexuais, não é? Mas em termos de vícios e em termos de conquistas desenfreadas, são vícios escravatistas, não é? O ter, o ter, o ter, o ter. E você acaba se amofinando com estas coisas e não sobrando tempo para Deus. Porque a carnalidade toma o seu tempo e sua atenção. As concupiscências da carne, não é? As borracheiras, né? Ou as bebedeiras, mesma coisa, né? As bebedeiras, as orgias, ou as bebedices também, né? Atitudes nas festas em que os participantes se excediam na comida e também na bebida. Comiam até se empanturrar e bebiam até ficar bêbados. E, irmãos queridos, o princípio do cristianismo também foi assim. O irmão se lembra da epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Olha o que ele fala sobre a ceia. Não é? Ali ele vai normatizar a ceia, como ela deve ser praticada, como ela deve ser ministrada. E ali Paulo fala, vocês parece que não têm casa, porque muitos de vocês comem até não aguentar, bebem até ficar bêbados, enquanto que outros nem comem porque não tem o que comer, nem bebem porque não tem o que beber. Então vejam que Paulo está falando a crentes, eram membros da igreja de Corinto. Triste, né? Triste. Mas a partir daquela epístola, com certeza as coisas mudaram. Com certeza. Com certeza. As detestáveis idolatrias, os rituais, não é? Desenvolvidos nos cultos pagãos, rituais religiosos que incluíam, inclusive, os banquetes, as orgias sexuais, não é? Os chamados cultos sexuais. E havia até mesmo as profetisas ou as sacerdotisas sexuais. Meus irmãos queridos, romper com relacionamento, coisa difícil, muito difícil, mas necessária. Veja só o que diz o capítulo 4, verso 4, né? Sobre isto aí. Ó. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, de dissolução, blasfemando de vós. Eles estranham você, trabalha junto, estuda junto, é da família, e na hora da orgia você não participa? Que história é essa? Rompam com os relacionamentos, como é difícil. Irmãos, há muitas coisas que nos parecem cabíveis, lícitas, mas elas têm contraindicações. Elas têm contraindicações. Olha o que Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Ah, mas eu trabalho nessa empresa o ano todo ralando. Quando chega no dia da festa de encerramento, eu não vou. Você pode ir, mas com reservas. Com reservas. Porque ali, se vocês forem 1000 funcionários,
Pode crer que tem 999 te olhando, te observando. Tenha cuidado com isso. Ah, mas eu jogo futebol, faço isso, faço aquilo, com os amigos, com os colegas, tudo bem. Mas com certeza você não vai ouvir um hino, nem um amém ali. Com certeza, que o lugar não é disto. Você vai ouvir um palavrão, é uma palavra mal colocada, e às vezes uma briga que você é cristão vai ter até que entrar no meio para separar. Se não levar também uma... Né? Meu amado, há lugares e lugares. Crente não é escravo, né? Nós fomos salvos para a liberdade, mas liberdade de consciência, liberdade limitada. Essa liberdade deve nos dar a consciência de que nem tudo que é lícito convém. Às vezes um lugar que estamos pode até ser lícito, mas ele tem suas contraindicações. E nós, à grossa vista, nós somos um igual ali. Nós somos um igual ali. Ah, mas vou fazer diferença. Faça a diferença fora dali. Porque ali é lugar de iguais. Não é lugar diferente, é de iguais. Precisamos ter cuidado com isso, né? Jesus foi a muitos lugares, mas ele ia com propósito. Ele nunca foi passear. Ele foi com propósito. Ele sabia o que ia acontecer ali. Para isso ele ia. Foi jantar na casa de Jairo, foi jantar na casa de Zaqueu, né? Foi no casamento lá em Caná. Mas olha, se todo lugar que ele foi não tinha um objetivo. Mas cada um é mordomo de si, diante de Deus, né? Não estou dizendo que não vá, quem sou eu? Mas que há contraindicação, há. E cada um de nós tem que se cuidar. Porque às vezes a gente pode se comprometer com aquilo que não era necessário. Não é verdade? Haverá um acerto final. Haverá um acerto final. Versículos 4 e 5. Vamos ver que acerto final é este. Então, o versículo final. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ao que está preparado. Que coisa interessante, né? O juiz já está preparado. Ele já está preparado. A corte já está montada para o julgamento. Já está montada. Então, meus irmãos, o leitor da epístola de Pedro, desta epístola, né? É lembrado de que Deus julga com competência. Ele tem toda a competência de julgar. Agora estamos vendo aí, não, polêmica terrível aí no Supremo. Tinha que soltar, não tinha, solta, não solta, né? E aí todos são iguais, e qual é, então, quem está com a razão? Mas com o juiz não terá isso não. Porque o juiz, ele é competente para julgar. E diz o texto, julgar vivos e mortos. Quando diz julgar vivos e mortos, né? Não é julgar defunto, não. É julgar aqueles que morreram, mas que hão de ressuscitar. Desde os dias de Adão, todos hão de ressuscitar. Diz o apóstolo Paulo, porque convém que todos compareçam diante do tribunal de Deus. Todos. E o Apocalipse vai dizer exatamente isso, capítulo 20. Grandes e pequenos, vivos e mortos, todos diante do trono de Deus, para serem julgados. Meus amados, vivos e mortos, esse versículo 5, né? O apóstolo Pedro, então, ele se refere aos ímpios de todas as gerações. Todas as gerações, né? Coisa impressionante, não é? O texto está falando sobre o dilúvio, os dias de Noé. E veja, meu irmão, durante cerca de 120 anos por aí, Noé pregou. E veja
o dilúvio veio e a quantos ele matou? Quantos morreram afogados? Quantos? E é maravilhoso, né, a Bíblia dizer que mesmo aqueles que morreram afogados hão de comparecer diante do tribunal. Coisa séria, né, meu irmão? Coisa séria, não é? Há tantas pessoas achando que a morte é o fim, não é? A morte é o fim. É não. É não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, ele vai dizer que importa, necessário se faz, que todos compareçam diante do tribunal. Porque após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. Logo, todos que morreram, que morrem e que morrerão, precisarão voltar à vida para serem julgados. Coisa muito séria, né? Então, meus amados, nós queremos encerrar esta nossa boa lição dizendo que, mais uma vez, Pedro, não é? Ele relembra a necessidade de manter-se fiel no tempo da perseguição. Fiel. Meu irmão, ser fiel na bonança é muito fácil. Ser fiel quando está tudo bem é muito fácil. Mas na perseguição ou na adversidade é muito difícil. Por isso, nós precisamos estar preparados para, na bonança ou na tempestade, sermos fiéis ao Senhor. Isto é muito importante, não é? E se ele cita Jesus como nosso grande modelo e nos estimula a imitá-lo, a imitá-lo. Os homens falham, os homens são injustos, mas o Senhor não falha e Ele é o justo juiz. Por isso precisamos imitá-lo, submetendo-nos à vontade do Pai. E reafirma então a convicção de que chegará o dia de acerto de contas. O dia do acerto de contas chegará, quando o Senhor estabelecerá definitivamente a sua justiça, galardoando os que são seus. Então, amados, não precisamos temer nem a perseguição e nem a adversidade. Precisamos estar conscientes, preparados e despertos, a fim de que não sejamos apanhados nessas armadilhas. Porque o Senhor vem, e Ele não vem para julgar os fiéis. Não, não. Jesus fala em São João 5:24, que o Senhor virá para julgar, mas aqueles que são seus, aqueles que o aceitaram como Salvador, não entrarão em condenação. Não entrarão em condenação. Ao contrário, já passaram da morte para a vida. Não estão sujeitos mais a qualquer tipo de condenação. Então, meus amados, finalizando este estudo, que estejamos então atentos, né, a esta verdade. Atentos a esta verdade. E vivamos na liberdade do Espírito. Não com medo disto ou daquilo. Não. Que somos livres. Livres para viver. Livres para amar. Não livres para pecar. Mas livres para obedecer. Para viver em santidade de vida. Que Deus a todos abençoe. Até breve. Amém.